A paz de Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O intuito desse vídeo é de alguma forma poder ajudar todos aqueles candidatos que estão estudando ou repassando o MTS e o Inário, tá? Aqui nós sugerimos uma análise teórica dos principais pontos de teorias que aparecem no hino, além de fazermos a linguagem rítmica e o solfejo das 4 vozes. Esse vídeo, pessoal, é mais indicado para quem já terminou o MTS e está em fase de repasse, tá? Porque pode ser que apareça alguma teoria que você não viu ainda se você não terminou todo o estudo. Então a análise teórica é baseada em 12 questões relacionadas ao hino, que nós entendemos, né, que é a principal teoria que aparece nos nossos hinos, né? São teorias que nós vemos no nosso dia a dia musical. Toda vez que a gente olha para o hino, a gente se depara com essas teorias. Então nós elaboramos 12 questões, que são elas. 1. Qual é a média da velocidade ou do andamento, né, do hino? Dá na mesma. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento ou unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver, é óbvio. 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase, se é masculina ou feminina? 8. Se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempos e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique quiálteras e em quais compassos aparecem. 12. Se houver, classifique as fermatas e explique. É importante frisar, pessoal, que a gente só vai se aprofundar nessas questões da 8ª até a 12ª se realmente essas questões aparecerem no hino, tá? O intuito desse estudo é a gente trabalhar em cima do hino que nós estamos estudando, ok? Se não aparecer, por exemplo, se não aparecer síncopa nesse hino, a gente vai esperar o próximo hino. Se aparecer, a gente se aprofunda no estudo das síncopas, ok? Se não aparecer, a gente só vai falar, ó, não há síncopas nesse hino e partir para a próxima questão para a gente não perder tempo e o estudo ficar mais dinâmico, tá bom, pessoal? Então é isso, vamos ao estudo. Primeira pergunta, qual é a média da velocidade ou andamento do hino? A gente, para descobrir a média, a gente pega a velocidade menor, que é 56, e soma com a maior, que é 66. O resultado a gente divide por 2, isso vai dar um resultado de 61 batidas por minuto. Segunda, qual é a tonalidade e a sua relativa menor? Para achar a tonalidade, nós vamos analisar a nossa armadura de clave. Hoje está composta por bemóis. Diz a regrinha que quando a armadura de clave está composta por bemóis, para descobrir a tonalidade, eu devo pegar o meu último acidente, que no caso aqui é um Mi bemol, e descer uma quarta abaixo a partir do acidente, tá? A partir do último acidente. Então, uma quarta abaixo de Mi. Então vai ser Mi, Ré, Dó, Si, tá? Então vai ficar Si bemol maior. E para achar a relativa menor, eu devo pegar o tom que eu acabei de descobrir, que é Si bemol, e vou elevar uma sexta acima, a partir do tom. Ou seja, é uma sexta ascendente. Então vamos lá. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, tá? Então a resposta vai ficar Si bemol maior e Sol menor. Terceira, qual é o compasso e se esse compasso é simples ou composto? Vamos primeiro começar analisando se o compasso é simples ou composto, porque depois fica mais fácil para fazer a outra análise, tá? Então a regrinha diz que todo compasso cujo número de cima da fórmula de compasso for 2, 3 ou 4, ou se a fórmula de compasso for C ou C cortado, é um compasso simples, tá? E se for 6, 9 ou 12, é um compasso composto. No nosso caso aqui é 3, então é um compasso simples. Agora vamos descobrir que tipo de compasso que é, tá? Como que a gente faz isso? A regrinha diz que nos compassos simples, esse mesmo número de cima da fórmula de compasso, que no caso é 3, indica a quantidade de tempos que eu vou ter dentro de cada compasso. Se é 3, eu vou ter 3 tempos. Se eu vou ter 3 tempos, é um compasso ternário, tá? Então a resposta vai ficar ternário simples.
Quarta, qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento e unidade de som, se houver. Porque se houver unidade de movimento e unidade de som, nós só vamos encontrar nos compassos compostos, tá? Muito bem, esse aqui é um compasso simples, então não vai ter. O que é a unidade de tempo? É uma figura, tá? Uma unidade que sozinha ela preenche um tempo dentro do compasso. E a unidade de compasso é uma figura que sozinha preenche o compasso inteiro, tá? Muito bem, a regrinha diz que nos compassos simples, por isso que é importante saber se é simples ou composto, o número de baixo da fórmula de compasso, que no caso aqui é 4, ele representa a figura que vale um tempo dentro de cada compasso, ou seja, representa a minha unidade de tempo, tá? Aí aqui está dizendo que é 4. Aí o que eu preciso saber é que figura que é representada pelo número 4, né? Aí eu vou lá no meu quadro comparativo, vou começar pela minha figura número 1, que é a semibreve. Por que a figura semibreve é a número 1? Porque ela é a maior figura, né, utilizada atualmente. Depois eu tenho a número 2, que é a mínima. Por quê? Porque eu preciso de duas mínimas para preencher uma semibreve, que é a maior. Depois eu tenho a semínima, que é a número 4. Por quê? Eu preciso de 4 semínimas para preencher uma semibreve, que é a maior. Depois eu tenho a cochê, que é a número 8. Por quê? Porque eu preciso de 8 cochês para preencher uma semibreve, que é a maior. E assim por diante. Vem a semicocheia, a fusa, semifusa, tá? Então eu já analisei aqui no meu quadro comparativo que a figura número 4 é a semínima. Então minha unidade de tempo aqui vai ser a semínima, tá? Agora, para achar a unidade de compasso, o meu compasso ele é ternário, ou seja, ele tem 3 tempos. Se a semínima vale um tempo, automaticamente eu precisaria de 3 semínimas para preencher esse compasso, correto? Só que eu não tenho uma figura que vai valer 3 tempos. Eu tenho uma figura que vai valer 2, eu tenho uma figura que vai valer 1 e eu tenho uma figura que vai valer meio. Mas eu preciso de uma figura que valha 3 tempos, né? Então como que eu tenho que fazer? Sendo que unidade de compasso é uma figura apenas, eu não posso utilizar duas, né? Porque se pudesse utilizar duas, eu utilizaria uma semínima e uma mínima, né? A mínima vale 2 e a semínima vale 1, daria 3. Mas não posso, tem que ser apenas uma figura. Então o que eu faço? Eu pego a figura que vale 2 tempos, que no caso é a mínima, e acrescento um ponto de aumento nela. Por quê? O ponto de aumento, ele aumenta metade do valor da figura. A figura vale 2, com mais a metade de 2, que é 1, 2 mais 1 dá 3. Então eu preencho o compasso inteiro, certo? Então a resposta vai ficar unidade de tempo semínima e unidade de compasso mínima pontuada. Quinta, qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo pontuadas e ligaduras de valor, se houver. Então, pessoal, a gente vai começar apontando aqui as figuras que aparecem no hino, começando da primeira, é óbvio, a gente tem aqui uma colcheia pontuada. Na sequência, uma semicolcheia, na sequência, uma semínima pontuada, na sequência, uma colcheia sem ponto e na sequência, uma colcheia que está dentro da tercina, tá? Depois a gente tem uma mínima sem ponto, sem nada. Na segunda parte aparece uma semínima sem ponto. E o resto das figuras todas são repetidas, tá bom, pessoal? Então a gente vai organizar a nossa resposta aqui, tá? Primeiro a gente vai colocar todas as figuras que não possuem pontos, as figuras simples. Depois as figuras pontuadas, depois as figuras ligadas, depois as figuras dentro das tercinas, tá? Então a gente tem aqui, ó, a mínima, semínima, colcheia e semicolcheia que aparece sem pontos, depois aparece a semínima pontuada e a colcheia pontuada e depois aparece a colcheia da tercina, tá? Por onde eu devo começar? Vou começar sempre pela resposta que eu já tenho, que é a minha unidade de tempo, já vem escrito na minha fórmula de compasso, né? Então a minha unidade de tempo, ou seja, a figura que vale um tempo é a semínima, isso eu já sei. A mínima é o dobro da semínima, o dobro de 1 é 2, então a mínima vai ter 2 tempos. A colcheia é a metade da semínima, metade de 1 é meio. Então eu já sei que a minha colcheia é meio tempo. A semicolcheia é metade da colcheia. Então metade de meio é 1/4. Então eu já sei que minha semicolcheia é 1/4.
Depois eu tenho a semínima pontuada. A gente já viu que o ponto de aumento ele aumenta metade do valor da figura. A semínima vale 1 tempo, mas ela está pontuada. 1 tempo mais a metade de 1 dá 1 tempo e meio, certo? E a colcheia, ela vale meio tempo, né? Mas como ela está pontuada, metade de meio é 1/4, 1/4 mais meio é igual a 3/4. Depois eu tenho aqui a colcheia da tercina, que vale 1/3 de tempo. Por que que a colcheia simples vale meio tempo e a colcheia da tercina vale 1/3? Porque a colcheia simples, ela obedece à divisão binária. No caso, ela vale metade da semínima, que é 1 tempo, ou seja, ela vai valer meio tempo. Eu vou ter 2 colcheias dentro de 1 tempo. Mas aí eu tenho uma colcheia que está dentro da tercina, né? O que que a tercina faz? A tercina é um tipo de quiáltera, né? E a tercina, ela faz aparecer 3 notas, por isso que é tercina, aonde geralmente apareceriam 2. Ou seja, eu vou ter 3 notas ali, eu vou executar 3 notas aonde normalmente eu executaria 2. Então essas 3 figuras, né? Elas não obedecem o valor normal da divisão rítmica, tá? Quando chega na tercina, esse valor é alterado. Então eu tenho aqui 3 colcheias que estão sendo executadas onde deveriam aparecer 2. Então elas não podem ter o mesmo valor, porque se eu for colocar meio tempo no valor da colcheia da tercina, esse tempo vai virar 1 tempo e meio, e não pode virar 1 tempo e meio, né? Tem que virar 1 tempo, eu tenho que tocar as 3 dentro de 1 tempo. Ou seja, eu vou pegar 1 tempo e dividir por 3, cada colcheia dessa, né, vai ser 1/3 de tempo. Sexta, qual é o ritmo inicial? Para descobrir o ritmo inicial, pessoal, eu vou analisar as figuras que antecedem a minha primeira barra de compasso, tá? Então, no caso, eu tenho a minha primeira barra de compasso aqui e eu tenho uma colcheia pontuada seguida de uma semicolcheia. Nós já vimos que a colcheia pontuada vale 3/4 de tempo e a semicolcheia vale 1/4, né? Nessa fórmula de compasso aqui. Ou seja, eu tenho 1 tempo e já tenho aqui a minha barra de compasso. Isso quer dizer que esse compasso está incompleto, né? Se eu deveria ter 3 tempos e tenho 1 apenas, está incompleto. Isso quer dizer também que esse compasso tem menos que a metade do seu valor, porque ele deveria ter 3 tempos e tem 1. Metade de 3 é 1,5, eu só tenho 1, então eu tenho menos que a metade. E além disso, essa música está começando num tempo fraco, porque no compasso ternário o primeiro tempo é forte, segundo é fraco e terceiro é fraco. Está começando no terceiro tempo, então é fraco. Então essas 3 características indicam para mim que esse ritmo inicial é anacrúsico ou anacrústico, tá? Tanto faz qualquer uma das respostas. Sétima, qual é a terminação da minha primeira frase? Masculina ou feminina? Analise todas as vozes. Eu sempre peço para vocês analisarem no inário, porque lá nós temos indicações de onde é o fim de frase e de onde é o fim da semifrase. No caso, o fim da semifrase vão ser as vírgulas pequenas, e fim de frase vão ser as vírgulas grandes, tá? No nosso caso está aqui. Então eu vou analisar a figura que antecede essa vírgula, né? Que antecede esse fim de frase. No caso eu tenho aqui uma mínima em todas as vozes, né? Essa mínima ela inicia em qual tempo? Inicia no primeiro tempo, tá? Inicia no primeiro, vai para o segundo e eu tenho ali o fim da frase, né? Ou seja, é uma terminação masculina, tá, pessoal? Por quê? A figura ela nasce no tempo forte, tá? Ela está no tempo forte. Então, terminação masculina em todas as vozes. Oitava, se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. Então a gente analisa a primeira parte e a segunda, e nesse hino não tem ligaduras. Então, resposta, não aparecem ligaduras. Nona, se houver, explique síncopas em quais compassos aparecem. Nesse caso, vocês têm que saber o que é síncopa, tá? Porque se não saber, não dá para achar. Se você não lembra, pausa o vídeo, vai lá no MTS, dá uma lidinha, né? E aí você retorna para o vídeo e tenta achar aqui para conferir a resposta. Como aqui a gente precisa fazer um vídeo mais dinâmico, né? Eu já vou falar que nesse hino aqui não aparecem síncopas, tá? Então a resposta não aparece em síncopas. Décima, se houver, explique contratempo e em quais compassos aparecem. A mesma situação, tá, pessoal? Devo saber o que é, porque se eu não saber, não tem como achar. Aí eu vou analisar o vídeo e vou ver se tem ou não tem, tá? Mesma situação, como o vídeo aqui precisa ser mais dinâmico, eu já vou falar que nesse hino aqui também não tem contratempos, tá? Não aparecem contratempos.
11ª, se houver, explique que alturas e em quais compassos aparecem. Muito bem, então a gente já comentou lá atrás que nesse hino aqui tem que altura, até porque a gente apontou, né, a coxinha que está dentro da que altura. Então eu vou começar fazendo o quê? Enumerando os compassos. Lembrando que o meu compasso número 1 está aqui, porque esse compasso aqui tem menos que a metade do seu valor. Quando um compasso tem menos que a metade, nós não consideramos ele como um compasso. Então, meu compasso 1 começa aqui, 2, 3, 4 e assim por diante até chegar no último compasso, que é o 12º. Depois, pessoal, preciso definir o que é quiáltera, tá? Quiáltera são grupos de figuras, tá? Que aparecem a mais ou a menos do que normalmente deveriam aparecer. E no caso, a única quiáltera que aparece no nosso hino são as tercinas. Fica fácil de identificar a tercina porque ela vai ter essa barrinha de união, ó, com o número 3 em cima. Então eu já sei que aqui é uma tercina. Então aqui no compasso 1 eu tenho uma tercina, tá? E na segunda parte eu tenho uma tercina também no compasso 9. Então a resposta vai ficar: são grupos de notas ou figuras, né, que aparecem a mais ou a menos do que normalmente deveriam aparecer e aparecem aqui no compasso 1 e 9, tá? 12ª, se houverem, classifique as fermatas e as explique. Então aqui na primeira parte nós não temos fermata, mas na segunda parte aqui, ó, aparece fermata sim na última nota do hino, tá? Isso aqui já caracteriza que é uma fermata conclusiva, porque ela está em cima da última nota, né? Então resposta: aparecem fermatas conclusivas porque aparece no final, aparece em cima da última figura e etc e tal. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido as explicações e agora nós vamos partir para a linguagem rítmica e o solfejo do hino nas 4 vozes, ok? Então vamos lá. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 182. 1, 2, 3, 1. Tai, fi, ta, ti, ta, te, ti, ta. Tai, fi, ta, ti, ta, 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 te, ti, ta. Tai, fi, ta, ti, ta, ti, ta. Linguagem rítmica da voz do contralto do hino 182. 1, 2, 3, 1. Tai, fi, ta, ti, ta, te, ti, ta. Tai, fi, ta, ti, ta, ti, ta. Tai, fi, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Tai, fi, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Tai, fi, ta, ti, ta, te, ti, ta. Tai, fi, ta, ti, ta, ti, ta. Hino 182, linguagem rítmica, voz do tenor. 1, 2, 3, 1. Tai, fi, ta, ti, ta, te, ti, ta. Tai, fi, ta, ti, ta, ti, ta. Tai, fi, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Tai, fi, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Tai, fi, ta, ti, ta, te, ti, ta. Tai, fi, ta, ti, ta, ti, ta. Hino 182, linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 3, 1. Tai, fi, ta, ti, ta, te, ti, ta. Tai, fi, ta, ti, ta, 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 te, ti, ta.
tai, fita, tita, tita. Solfejo da voz do soprano do hino 182. 2, 3, 1. Ré, do, si, lá, do, si, sol, fá. Mi, ré, do, si, lá, si. Do, fá, sol, fá, si. Do, fá, sol, fá, si. Ré, do, si, lá, do, si, sol, fá. Mi, ré, do, si, lá, si. Solfejo da voz do contralto do hino 182. 2, 3, 1. Fá, mi, ré, mi, ré. Fá, sol, fá, mi, ré. Mi, ré, sol, fá. Mi, ré, ré. Fá, mi, ré, mi, ré. Fá, sol, fá, fá. Hino 182, solfejo, voz do tenor. 2, 3, 1. Fá, sol, lá, si. Lá, si, mi, ré, do, si. Lá, si, lá, si, mi, ré. Lá, si, lá, si, sol, fá. Fá, sol, lá, si. Lá, si, mi, ré, do, ré. Hino 182, solfejo, voz do baixo. 2, 3, 1. Si, do, ré, mi, fá, si. Fá, mi, do, si. Fá, mi, do, si. Si, do, ré, mi, fá, si. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Não deixem de estudar, se esforcem, tenham bom ânimo. Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.